Pai, obrigado por nos ajudar com a outra aula e agora eu peço que o Senhor me ajude com essa. Enquanto estudamos e consideramos os atributos do Senhor, e eu sei que eu não conheço o Senhor 100%, eu preciso crescer muito mais, mas eu acredito que essas coisinhas aqui são suficientes para ajudar os meus irmãos. Eu peço que o Senhor me dê liberdade no teu espírito e abra cada coração e nos abençoe nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Ok, os atributos de Deus. Nós agora estamos falando sobre os atributos absolutos de Deus e depois os atributos relativos de Deus. Estamos na teologia própria, tentando compreender o que a Bíblia nos revela sobre o nosso Criador. E já falamos sobre a espiritualidade de Deus na semana passada, o fato que ele não é limitado pelo espaço nem pelo tempo, ele é um ser que não precisa de um corpo. A Bíblia fala sobre os olhos, etc., mas não precisa dessas coisas, ele é um espírito. Agora nós vamos considerar outra coisa aqui, a autoexistência de Deus. E vamos, Gabriel, você pode ler por favor Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E depois, Freitas, o senhor pode ler por favor Êxodo 3,14? Êxodo 3,14. A autoexistência de Deus. Então, Êxodo 3,14, mas antes disso, Apocalipse 1:8. Paulinha? Não. Gabriel? Muito bem, muito bem. Então, aqui está falando, na verdade, sobre Jesus, mas nós sabemos que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículos 1 a 3, versículo 14, 1 João 5, 7, 1 Timóteo 3, 16, e Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, etc. Mas aqui, falando sobre a autoexistência de Deus, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. E diz aqui o princípio e o fim. Note que não diz aqui, ele tem princípio e tem fim, mas que ele é o princípio e ele é o fim. Eu não consigo explicar isso. Não está limitado assim com o tempo ou pelo tempo. Freitas, leia por favor Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou que enviou a vós. Eu sou. Ele não precisa de outra palavra depois disso. Eu sou a porta, eu sou qualquer coisa. Jesus usa essas coisas para descrever quem ele é, mas só por falar eu sou, é tipo, eu posso falar ele era, eu sou e ela será. Que quer dizer que ele era porque ele não é mais, eu sou porque hoje eu sou, mas eu não era porque eu não existia. Ela será porque ela não existe hoje, mas ela um dia vai existir. Mas no caso de Deus, ele é o grande eu sou. Ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã eu sou. Em outras palavras, toda época é o presente para Deus. Ele não tem essa limitação. Eu posso pensar sobre ontem, ele está no meu ontem. Eu posso ter esperanças sobre amanhã, ele já está lá, já está me esperando. Quando eu chegar, ele já está presente. Deus, o grande eu sou.
A palavra Jeová, ou Yahweh, ou Yahvé, dependendo da sua forma que você quer pronunciar, porque ninguém sabe hoje. A tradução na nossa Bíblia é a palavra Senhor, com letras maiúsculas. Quer dizer aquele que existe por si mesmo. Nós sabemos, e até os cientistas hoje observam que o universo tem um princípio, tem um início, um começo. Mas todo mundo sabe que para algo acontecer tem que ter uma causa. Mas essa causa, para ser uma causa de verdade, não pode ter outra causa que veio antes, ou você vai ter um número sem fim de causas. Então, quem é a primeira causa? A primeira causa tem que ser algo eterno, algo que não tem princípio, algo que não tem fim. Esse é nosso Deus. E quando na eternidade Ele decidiu, eu vou criar o céu e as terras, eu não sei. Eu nunca vou saber, pelo menos desse lado da eternidade, se Ele quiser explicar essas coisas para nós depois, mas eu vejo que a gente nem vai entender lá. Eu acho que é algo bem além da gente, algo eterno. Ele é eterno. Então Ele não tem princípio, Ele não tem fim. O grande título dele é Eu Sou. Vamos para a imanência de Deus, e podemos ler Atos 17. E Edivaldo, pode ler, por favor, Atos 17, versículos 27 e 28. Então, Atos 17, versículos 27 e 28. A imanência de Deus. Essa verdade é contra o deísmo. Mas leia, por favor, Edivaldo, Atos 17, 27 e 28. Pode ler. Para que buscassem ao Senhor, se porventura até pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque dele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Muito bem, obrigado. Então, aqui no fim de versículo 27, marca essas palavras aqui. Não está longe de cada um de nós. Não está longe. Então, Ele está perto. Você está aqui nesse salão ouvindo esse estudo bíblico, passando o tempo com o pastor, com seus irmãos na fé, etc. Ele está aqui. Eu sei que falamos que Ele está no céu por causa do trono dEle, por causa da autoridade dEle, e Ele está lá. Nós entendemos isso especificamente pela ascensão de Jesus, porque Ele voltou para o céu na nuvem. Mas Ele é imanente, ou seja, está presente em todo lugar, completamente. Todo o ser dEle está aqui dentro desse lugar, naquela cadeira. Você está no colo dEle. Imanente, a imanência de Deus está aqui. Invisível sim, porque Ele é um espírito, mas Ele está operando aqui. A imanência de Deus. Então, nós precisamos entender, Deus se envolve na sua criação. Não é como muitos ensinam, Deus criou e foi embora. Se vira. Não, Deus fica aqui conosco, Ele opera nas nossas vidas, e se Ele quiser, se Ele precisar, Ele pode fazer até milagre, interrompendo os processos normais que Ele criou. Ele pode interromper, se Ele quiser, a imanência de Deus. Agora, a imutabilidade de Deus, Cidinha, pode ler o último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e Fabiana, Tiago 1:17, mas Malaquias 3:6, por favor, Cidinha, e depois Fabiana, Tiago 1:17, Malaquias 3:6.
a imutabilidade de Deus, essa palavra quer dizer que Ele não muda. Não muda de jeito nenhum. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Malaquias 3:6. Muito bem, obrigado. Então, o Senhor diz aqui: eu, o Senhor, não mudo, certo? Não mudo. Então, nós estamos vendo que Deus mesmo diz que Ele é constante, Ele é estável. Eu falei no culto ontem, nós somos os instáveis. Nós estamos aqui no domingo, se formos no culto, ou estivermos no culto, e na segunda pode ser que estamos aqui, porque algo acontece e a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não faz o certo, a gente desobedece, e daí vem o culto na quarta, e se formos para o culto, talvez ficamos mais alma, um pouco melhor, etc. Às vezes a pessoa fala: Deus me abandonou, eu não sei onde Ele foi, Ele estava na minha vida, mas hoje eu não vejo mais Ele. Eu acho que não foi Ele que mudou. Ele não foi embora. Pode ser que você foi embora, mas Ele não mudou. Ele é a mesma pessoa. E Ele promete isso na palavra. Pode ler, por favor, Tiago 1,17, Fabiana. O finzinho diz: em quem não há mudança nem sombra de variação. É interessante, ele quer enfatizar de tal forma, ele não diz nem variação, mas nem sombra de variação. Nada, nem a sombra. Ele não muda. Então não há mudança em Deus, sendo perfeito, Ele não melhora, Ele não piora, Ele é o perfeito para sempre. Todavia Deus muda, e isso é importante, sua atividade para conosco, dependendo da dispensação da sua revelação no tempo e do nosso entendimento. Deixe-me falar algo então. Deus muda porque Ele não muda, ok? E tem dificuldade às vezes entendendo isso, mas vamos tentar. Ele muda a atividade dele para não mudar a pessoa dele. Então Ele muda, mas não muda. Por exemplo, antes do nascimento de Jesus, Deus enfatizava o ministério dele para com qual nação? Israel. Ele operava nesse povo, não no meio dos gentios. Mas hoje, com quem Ele está trabalhando principalmente? Os gentios. E Deus pode mostrar misericórdia, Ele é sempre misericordioso, mas se Ele eternamente mostrar misericórdia para os pecadores que são rebeldes, que rejeitem a verdade, Ele vai eliminar a justiça dele. Então Ele escolhe, nós não sabemos quando Ele vai dizer: então, você não se arrepende, você vai morrer, você vai para o inferno. Então Ele muda a atividade com aquele pecador para que ele não destrua ou mude o que? A justiça dele. Ele é justo, Ele vai punir os pecadores. Então Ele muda porque Ele não muda. Eu acho que vocês estão entendendo isso. Principalmente é a pessoa dele, quem Ele é, o ser de Deus que não muda. Mas a atividade muda. Hoje eu posso fazer uma oração e Deus responde àquela oração. Amanhã eu posso fazer o mesmo pedido, e amanhã, por causa de quem Ele é, Ele fala: não, eu não posso responder a essa oração da mesma forma hoje. Hoje é diferente, eu vou ter que agir de uma forma diferente, mas quem eu sou não muda, quem Ele é. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos.
Mesma coisa, eu vou ser sempre o pai dos meus filhos, mas hoje eu faço algo de uma forma e amanhã de outra forma, porque a situação mudou. Nós entendemos isso. A próxima coisa aqui, a unidade de Deus, a unidade de Deus. Vamos passar uns versículos para algumas pessoas. Paulinha, pode ler, por favor, Deuteronômio 6:4. E Beatriz, você quer ler? Não? Ok. Laiana, pode ler, por favor, 1 Timóteo 2:5. E Valéria, por favor, 1 Coríntios 8:6. Tudo bem? Então, Deuteronômio 6:4, 1 Timóteo 2:5 e 1 Coríntios 8:6. E Paulinho pode ler. É o único Senhor. Então, a unidade de Deus. Deus é numericamente um. Vamos ouvir as outras passagens aqui. 1 Timóteo 2:5. Laiana, já achou? Ok, pode ler. Amém. Então há um só Deus. 1 Timóteo 2:5. E um só mediador, que é Jesus Cristo. Amém. Agora, Valéria, por favor, 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, Pai, quem é um e em que estamos. É um só Senhor, Jesus Cristo, para o qual são todas as coisas e nós por ele. Muito bem. Então há um só Deus. Então, 3 passagens enfatizando que há um só Deus. Mas deixe-me esclarecer algo, porque eu ouço esses versículos quase sempre, quando eu estou evangelizando. Eu vou de porta em porta e a pessoa fala: se eu sou católico, sou presbiteriano, sou luterano, sou batista. Mas há um só Deus, um Deus só, então não importa. A única coisa que importa é que você crê em Deus. Não é a única coisa que importa. Há um Deus só, é verdade. Mas se a igreja prega outro Deus, então não é o mesmo Deus. Eu posso colocar um adesivo nessa mesa que diz Deus, mas não quer dizer que essa mesa é Deus, é uma mesa. Se eu for para uma igreja que ensina que Deus não é uma trindade, que existe só uma pessoa em vez de 3 pessoas em um só Deus, então não é o mesmo Deus das Escrituras. Então existe um só Deus, sim, mas não quer dizer que toda igreja prega esse Deus de uma forma correta e bíblica. Com essa doutrina aqui, Deus não pode ser dividido em partes, porque Ele não é Deus sem tudo que Ele é. Então, como eu já falei sobre a imanência de Deus, deixe-me falar aqui para vocês. Quando dizemos que Deus está aqui dentro desse lugar conosco hoje à noite, para Ele estar aqui, tudo que Ele é está aqui conosco, tudo. Nós não temos somente o dedo de Deus aqui, mas tudo que Ele é está aqui. Toda a misericórdia, toda a graça, toda a justiça, toda a ira dele contra o pecado, tudo está aqui conosco, a unidade de Deus. Agora vamos para a verdade. E Paulo, pode ler por favor Isaías 44. Isaías 44, versículos 8 a 10. Julie, pode ler por favor Isaías 45, versículo 5. Isaías 44, 8 a 10 de capítulo 44. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou fiz ouvir, não vou anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. Suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados.
Muito bem, amém. Aqui no contexto aqui, a palavra vaidade quer dizer algo que quer dizer ou que quer ser algo que não é. Vaidade. Um falso Deus, uma estátua, alguém pode dizer, essa estátua é meu Deus. Mas você pode falar que é Deus, mas não é Ele. Ou seja, não é a verdade. Ele diz aqui, não há outra rocha que eu conheça. Ele é a única verdade. Ele. Vamos ouvir, Julie, por favor, Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te direi, ainda que tu não me conheças. O alvo de Deus nessas passagens é que a gente não pode dizer, então meu Deus é assim. Não, a gente não decide os atributos ou as qualidades do nosso Deus. Ele diz aqui, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, nós precisamos conhecer quem Ele é. Vamos ver aqui, William, por favor, Números 23, versículo 19. Números 23, 10 e 9. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Esse versículo aqui é triste, mas é engraçado também. Deus não é homem para que minta. O que isso quer dizer? Nós somos mentirosos, irmãos, é o que a Bíblia está falando. Mas Deus não é homem, então Ele não vai contar mentiras. Ele é verdade. Jesus disse, eu sou o quê? A verdade, em João 14, 6. Mas nós somos bem diferentes. Uma vez, anos atrás, eu acho que em 2000, anos e anos atrás, eu estava pensando sobre mentiras. A variedade de mentiras que nós utilizamos é incrível. Nós nos enganamos, nós enganamos uns aos outros, nós distorcemos um pouco a verdade aqui ou ali, quase todo dia, e nem percebemos, é nossa natureza mudar a verdade. Eu não dizendo que, bom, então é assim, então vamos mentir. Mas às vezes eu fico pensando sobre uma conversa que eu tinha com alguém, ou a outra pessoa mudou um pouco a verdade, não é bem assim como a pessoa falou, mas mudou um pouquinho. Quem, por exemplo, você já contou uma história e para, chamar mais atenção, você, mudou um pouco um detalhe aqui ou ali, para, soar um pouco melhor, né? Ou muitas vezes nós queremos acreditar que nós somos alguém que nós não somos. E falamos algo assim, até para nós, mas não é isso que eu quero. Quando na verdade você não quer aquilo, você quer que você quer aquilo, mas você não quer. Mas Deus não é assim. Ele sempre fala a verdade. Sempre. Deus é a verdade. Nós podemos ler várias outras passagens aqui, mas sendo a verdade, olha esse ponto aqui, Ele conhece o universo como que é. Ele conhece o universo como que é. Então, deixe-me terminar hoje à noite com esse ponto aqui. Quando Deus descreve algo na Bíblia sobre a vida, sobre casamentos, sobre filhos, sobre algo sobrenatural, milagres, quando Ele fala sobre aquilo, o ponto de vista dele é verdadeiro, é a verdade. Então você, por exemplo, às vezes acontece, você vai para a Bíblia
e você tem um pretexto, um modo de pensar sobre algo, e você vai para a Bíblia e você fica chocado porque fala algo tão contra o que você crê. Mas quem conta mentiras e quem fala a verdade? É Deus que fala a verdade, Ele que é o verdadeiro. Então nós precisamos fazer uma limpeza. Deixa eu mostrar algo para vocês rapidinho. Eu não pretendi ensinar isso, mas Romanos 12, só para dar algo prático aqui sobre Deus. Romanos 12, por favor. Diz aqui, eu vou começar o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, ele diz aqui seu culto racional. Primeira coisa que é muito notável aqui, nossa adoração de Deus, nosso culto, é para usar nossa mente, irmãos. Não é simplesmente emoção. É culto racional. Eu vou adorar a Deus de acordo com o que Ele me revela nas Escrituras, não simplesmente chegar no culto como eu vi alguém, passou um vídeo hoje, um cara passou um blazer por cima de um monte de mulheres no culto, e todas elas começaram a virar como aqueles aviãozinhos, sabe? Assim, caindo no chão e tudo, mulheres fazendo assim. Mas peraí, é um culto racional. É para você ouvir a verdade, pensar na verdade e se postrar diante de Deus que é verdade, aceitando quem Ele é. Não é simplesmente fazer um monte de coisa, dizer, o Espírito Santo invisível está fazendo algo em mim. Peraí, não é bem assim, é um culto racional. E daí ele chega aqui em versículo 2 e olha aqui. Não sede conformados com este mundo. Você já faz parte do mundo, Ele salva você do mundo. Você agora faz parte da igreja, que é a congregação chamada para fora do mundo. Então ele diz aqui, não sede conformados com este mundo. Esse mundo está querendo moldar você, como se você fosse, sabe, barro. Ele vai moldar quem você é, o mundo. Mas ele diz aqui, sede transformados pela renovação do vosso, marca a palavra, entendimento. O que isso quer dizer? Para você realmente seguir a Deus e conhecer esse Deus e a verdade que Ele é, você precisa discordar de si mesmo. Você veio para esse estudo bíblico hoje à noite com alguns pensamentos errados, são contra Deus, são contra tudo que Ele é, tudo que Ele sabe, tudo que é a verdade. Ele sabe a verdade e nós chegamos nas Escrituras, Ele mostra algo para nós e nós falamos, mas peraí, Ele fala, em quem você vai acreditar? No que você sempre pensava ou em mim, que sempre revela a verdade? Irmãos, olha, prestem atenção, por favor. Até o maior santo nesse planeta pode ter uma ideia errada e um coração endurecido, e é difícil aceitar que o que está fazendo, o que está pensando é errado. Precisamos sempre chegar na palavra e dizer, Deus é a verdade. Vou aceitar o que Ele fala. Eu vou me submeter à verdade. E se Ele me mostrar algo aqui, eu posso discordar, mas é a verdade, o ponto de vista dEle é a verdade. E se você conseguir fazer isso, que é uma luta diária, vai transformar, vai revolucionar sua vida. Permitir a palavra falar o que a palavra fala, e você não vai brigar, você pode estudar, você pode analisar, e tudo para ter certeza que você está entendendo. Porque às vezes você pode mal entender a passagem e acabar tendo uma interpretação não completamente certa, mas você vai para a palavra, você tenta entender, e daí você deixa a palavra transformar você, em vez de você transformar a palavra, colocando nela uma interpretação que você inventou porque você não quer mudar, né? E nós fazemos isso com usos e costumes e com até certas doutrinas super essenciais
da nossa fé. Mas Deus é verdade. Ele disse ali no Velho Testamento, nós somos os mentirosos. Ele é a verdade. Deixe Deus ser Deus e a gente aceita o que Ele fala para nós. Vamos orar.